As pessoas vêm-me perguntar: Platão, tu és o homem mais sábio do mundo? Mas eu não respondo, eu apenas aponto para o sol, porque ele não diz que é quente, ele apenas brilha. E a arte? A arte é como aquele primo que tenta brilhar, mas só reflete a luz dos outros. É uma cópia, e quem quer ser o reflexo, quando pode ser o fogo, certo? Ao menos queiram ficar às escuras, o que, honestamente, explicaria muita coisa sobre os poetas que eu conheço. Aristóteles, quando penso na arte, parece-me inevitável não começar pela ideia de imitação. Para mim, a arte é mimesis, ou seja, é uma tentativa de reproduzir o mundo que vemos. Mas esse mundo já é por si apenas uma cópia imperfeita do verdadeiro mundo das ideias. Por exemplo, quando um pintor representa uma cama, ele não cria a essência da cama. Eu sei, mestre, já falámos da cama 5 vezes esta semana. Exatamente. Ele apenas cria uma aparência. Essa aparência que já está afastada da verdade. Por isso é que eu digo, a arte é apenas uma cópia da cópia, algo que nos afasta do conhecimento real. O Platão vive num mundo onde as pessoas não podem ver uma pintura de uma maçã sem tentar comê-la. Eu vivo na realidade. E isto ainda pode tornar-se mais problemático quando pensamos no poder da arte sobre as emoções. Por exemplo, quando um poeta escreve sobre a guerra de uma forma tão bela que chega até a emocionar o público, e eles até chegam a admirar uma coisa que na realidade é bastante destrutivo. Por isso, a arte não apenas informa, ela influencia. Um ator, por exemplo, pode representar um rei, mas esse rei não existe ali de facto, é apenas uma aparência, uma representação ilusória. Mas as pessoas podem confundir essa aparência com a realidade. Por isso é que eu continuo a ver a arte como algo perigoso. Ela imita, mas não alcança a verdade. Compreendo a sua preocupação, mestre, mas veja memes de forma diferente. Não é uma cópia inferior à realidade, mas sim algo natural ao ser humano. Aprendemos a imitar desde crianças. Mas a arte não é repetição simples. Um artista não copia tudo o que ele vê. Ele escolhe, organiza e transforma o que observa. Muda completamente o significado da obra. Pensa numa tragédia. Quando Sófocles escreve as suas peças, ele não está a reproduzir acontecimentos reais. Ele está a construir uma ação com a estrutura para revelar emoções humanas de medo, injustiça e compaixão. E isso é importante. A arte não mostra apenas o que aconteceu, mas também o que poderia acontecer. Ela abre possibilidades humanas mais gerais. Por isso começo a achar que a imitação por si só não é suficiente para definir a arte. Talvez seja a estrutura, a interpretação e a intenção. Desculpa de interromper, mas esta discussão continua muito atual. E também viemos do futuro. Ana não conseguiu comparecer aqui no passado, porque, bem, ela decidiu levar um copo de café aqui no portal e o sistema deu erro. Meu braço já está começando a doer. Basicamente, o meu Wi-Fi atravessou o tempo, mas o meu corpo ficou preso no trânsito 2026. O que é irónico, porque a vossa recepção aqui na Grécia é surpreendentemente estável. Estava a dizer ao Bruno que se calhar devíamos mudar o contrato da nossa operadora para o período clássico. O problema da teoria da imitação é que há muitas obras que simplesmente não imitam nada. Por exemplo, as pinturas do Wassily Kandinsky não representam objetos reais. Não há árvores, pessoas ou paisagens. Ainda assim, são consideradas arte. Quem é o Vasily? Ele é lá de Esparta? Outro exemplo é a música instrumental. Uma sinfonia não imita o mundo visível, mas continua a ser arte. Sinfonia, Kandinsky... Eles trazem estas palavras do futuro como se eu devesse saber o que significam. Eu inventei a lógica. Se eu não sei o que é, tecnicamente não existe. E há um ponto ainda muito importante. Um espelho ou uma fotografia podem imitar a realidade de uma forma muito mais precisa do que qualquer pintura. Mas ninguém considera isso automaticamente arte. E aqui que as coisas se tornam complicadas. Talvez a teoria mimética nem seja o suficiente e nem necessária. E é aqui que surge a teoria representacionista da arte. Ao invés da arte imitar o mundo, ela começa a representar algo, por exemplo, ideias, emoções ou conceitos. Exato, uma obra abstrata pode não parecer com nada real, mas pode representar sentimentos como caos, calma ou tensão. No entanto, mesmo esta teoria levanta problemas. Sim, porque representar não é tão simples quanto parece. Pensamos em obras minimalistas de Donald Judd. A sua arte é simples, repetida e sem significado evidente. Não parece representar nenhuma ideia ou conceito, mas mesmo assim é considerada arte.
Mas há ainda um caso mais interessante dentro do chamado Found Art. O artista Michael Craig Martin criou o trabalho intitulado An Oak Tree, que à primeira vista parece apenas uma garrafa de água em cima de um suporte. Não parece semelhar-se com nenhuma árvore ou ter uma ligação direta visual. Um copo d'água? Eu estudei biologia. Eu sei o que é um carvalho. Um carvalho tem raízes. Um copo d'água tem água. O artista diz que aquilo representa um carvalho. Mas aqui surge um problema. Mesmo que haja intenção, isso não garante uma representação clara. Se somente bastasse a intenção, então qualquer coisa podia representar qualquer coisa. Por exemplo, uma pedra poderia representar tristeza, uma cadeira, alegria. Isso iria tornar o conceito demasiado amplo para ser útil. Além disso, há obras que não parecem representar nada em concreto e continuam a ser arte. Isso mostra que o representacionismo, tal como a mimesis, não consegue abranger. Então, mesmo depois de tudo o que discutimos, a definição de arte continua a escapar-nos. Começamos por dizer que a arte era apenas uma imitação, mas rapidamente percebemos que isso não explica todas as obras. E quando tentamos alargar essa ideia para incluir representação, percebemos que essa definição não é suficiente. Há obras que não imitam, outras que não representam de forma clara e outras que dependem mais do contexto do que do conteúdo. Então, talvez a arte não seja uma coisa que possa ser fixada numa definição rígida, Mas algo que se revela de forma diferente, dependendo de como é observado e compreendido. No fundo, a arte não é apenas algo que tentamos definir. É algo que nos obriga continuamente a repensar o que significa definir. E é exatamente isso que a torna arte.